Itachi conseguiria vencer os 6 caminhos de Pain juntos? Rinnegan vs Mangekyou Sharingan. Qual dojutsu se sairia melhor nesse combate? Será que o Itachi conseguiria colocar o Pain sobre Genjutsu? Ou o Pain iria ensinar ao Itachi o que é a verdadeira dor? É isso que você descobre aqui e agora. Versões utilizadas e condições de batalha. No caso, quem será considerado aqui será os 6 caminhos de Pain, e não o Nagato. Além disso, nós iremos considerar que o Pain já comece a luta com 6 caminhos de uma só vez, como ele fez contra o Takata e como ele fez contra o Naruto. Outra coisa importante é que teoricamente o Itachi consegue ver a ligação dos Pains com o Sharingan e seguir o rastro até onde o corpo do Nagato está. Porém, o objetivo do vídeo é descobrir se o Itachi venceria os 6 caminhos de Pain sem ter que apelar ainda até o Nagato. E por último, a versão utilizada do Itachi será ele no começo da Akatsuki, onde ele teve seu auge na obra. E um aviso importante, não pule absolutamente nada do vídeo e veja com atenção, pois tudo que está aqui é importante para o entendimento do resultado final. Se pular algo, vai chegar no final e não vai entender o resultado. E dito isso, vamos iniciar. E como de costume, vamos relembrar brevemente as principais habilidades de cada um, começando pelo Pain. E bem, o Pain conta com os 6 caminhos do Rinnegan, onde cada corpo tem uma habilidade especial do Rinnegan. O caminho Naraka tem a capacidade de restaurar o corpo dos demais Pains. O segundo é o caminho Azura, que tem a habilidade de criar armadura e novos membros, como braços extras, e também armamentos como mísseis e rajadas de energia pela cabeça ou disparar lasers pelos braços. O terceiro caminho é o Preta, que consegue absorver ninjutsus e chakra. O quarto caminho é o Humano, que tem a habilidade de ler mentes e retirar a alma dos inimigos. Já o quinto caminho é o Animal, que tem a capacidade de invocar diversos animais, desde rinoceronte e búfalos gigantes até esse pássaro bugado. E por último, o caminho principal, que é o caminho Deva, que tem poderes gravitacionais, de atração e de repulsão. Os Pains têm a sua visão compartilhada devido ao Rinnegan espelhado nos olhos de cada um, o que permite eles esquivar de ataques que vêm até mesmo de pontos cegos. E como último recurso, o Pain também pode usar um selamento que é o Shibaku Tensei, onde ele cria um grande satélite que prende o alvo. Já o Itachi conta com 2 liberações básicas da natureza, sendo elas a liberação de água, que ele não usa tanto, e a principal, que é a liberação de fogo, onde o Itachi até mesmo combina com outras de suas habilidades, que é o uso de shurikens. Além disso, o Itachi tem o combo padrão dos Uchihas, como conseguir copiar jutsus com o Sharingan e antecipar movimentos com seu Sharingan. Porém, a apelação começa com o Amaterasu, um fogo que aparece no local onde o Itachi foca sua visão, e só se apaga após 7 dias e 7 noites, ou depois do alvo ser completamente consumido. A segunda apelação é o Susanoo, que por si só já é uma defesa absurda que protege de inúmeros ataques. Porém, o Itachi ultrapassa isso devido ao escudo Yata, que defende e reflete qualquer ataque. E ainda por cima pode selar qualquer coisa que perfura com a espada Totsuka. Não podemos esquecer do Genjutsu Tsukuyomi, que pode basicamente criar uma dimensão paralela, onde o Itachi é quem controla tudo, até mesmo o tempo e o espaço, e tudo que tem a massa. Em outras palavras, dentro dessa ilusão, o Itachi se torna um deus. Algumas pessoas cometem o erro de acreditar que dentro dessa ilusão, o Itachi só consegue torturar ou ferir pessoas. Porém, o Tsukuyomi não funciona assim. O Genjutsu é basicamente uma dimensão paralela, onde o Itachi pode fazer acontecer o que ele bem quiser, seja coisas boas ou ruins. E dentro dessa ilusão, podem se passar dias ou até anos, enquanto no mundo real, tudo dura apenas 1 segundo ou até menos. Por exemplo, contra o Kakashi, o Itachi fez o seu inimigo ser torturado por 3 dias seguidos sem parar, enquanto no mundo real tudo aconteceu em menos de 1 segundo. Porém, na 9 do Itachi, ele usou seu Tsukuyomi na Izumi Uchiha, onde ele fez com que dentro da ilusão ela vivesse toda uma vida com ele, e eles se casassem, tivesse filhos e até mesmo chegar à sua morte de velhice. Dentro dessa ilusão se passaram por volta de 70 anos, enquanto no mundo real tudo aconteceu em apenas um mísero milésimo de segundo, e o resultado foi obviamente a morte da Izumi, pois mente e corpo estão interligados. Se a mente sucumbir, o corpo acompanha. Em outras palavras, o Tsukuyomi não tem uma limitação de tipo de ilusão. Com ele, o Itachi pode tanto torturar o alvo, como ele fez com Kakashi, ou criar uma fantasia alegre, como ele fez com a Izumi, ou até usar como um contra-genjutsu, como ele fez contra o Sasuke. Tudo vai apenas depender da vontade do Itachi. Outro ponto fundamental é como o Nagato controla os Pains.
E bem, o Nagato controla os 6 caminhos de Pen e tudo que os Pens escutam, tocam, cheiram, o Nagato sabe. Porém, o Nagato não sente tudo isso de forma literal, ele apenas recebe as interpretações do cérebro de cada Pen como uma forma de resumo. Por exemplo, nesse exato momento você está me escutando do seu smartphone, TV ou PC. Estão sendo emitidas ondas sonoras pelo aparelho que você está assistindo esse vídeo e que você capta pelo ouvido e o seu cérebro processa. Depois que eu falo algo, as ondas sonoras se dissipam e desaparecem. Porém, a informação do que eu falei ainda fica no seu cérebro. Mesmo que a onda sonora não exista mais, você ainda consegue se lembrar do que eu acabei de falar. A onda sonora não existe mais, porém o entendimento do que foi falado está no seu cérebro. E é exatamente isso que chega para o Nagato. Essa lembrança do que aconteceu, esse entendimento da situação. É basicamente feito um resumo processado do que aconteceu no cérebro dos Pens e é enviado ao Nagato. Claro, tudo isso ocorre extremamente rápido, então o Nagato não sente dor pelos ataques que os Pens recebem. O Nagato não escuta o que os Pens escutam, e muito menos sente o cheiro. Porém, a informação de cada um desses 4 sentidos chega ao Nagato como se fosse uma espécie de resumo. E isso vale tanto para a audição como para o tato, paladar e para o olfato. O Nagato não sente o cheiro e nem sente o toque de nada, mas a informação do quão pesado algo é pelo toque que o Pen teve chega ao Nagato. E isso acontece porque o Nagato está controlando os Pens à distância e apenas recebendo informação processada do cérebro de cada Pen, mas não está de fato compartilhando esses sentidos com eles. Por exemplo, se o Pen segurar algo e for pesado, o Nagato não irá sentir o peso fisicamente de onde ele está, pois ele não compartilha o tato com os Pens, mas ainda assim, o Nagato saberá o peso desse objeto porque o cérebro do Pen manda a interpretação para o Nagato de quão pesado aquilo é. E foi exatamente por isso que quando Jiraiya lançou o Genjutsu sonoro, os 3 Pens caíram e o Nagato não caiu, porque o Nagato não compartilha a audição com os Pens. O próprio Nagato não escutava absolutamente nada, embora ele tivesse plena consciência de cada palavra ou barulho que estava acontecendo no campo de batalha, pois ele não receberia as ondas sonoras, ou seja, ele não escutava, mas a interpretação do cérebro do Pen sobre o que aquelas ondas sonoras significavam sempre chegavam ao Nagato. E era por isso que ele conseguia saber de tudo que acontecia no campo de batalha, mas ainda assim não foi afetado pelo Genjutsu sonoro. É por esse mesmo motivo que quando o Nagato falava pelos Pens, cada caminho tinha sua própria voz. Cada caminho tinha uma voz diferente, pois o Nagato não estava compartilhando a sua própria voz. Ele apenas estava mandando a informação pelos receptores de chakra do que ele queria falar. O cérebro do Pen recebia essa informação, processava a informação e então cada Pen falava com a sua própria voz. Já no caso da visão, funciona de uma forma totalmente diferente. Os Pens não têm os outros 4 sentidos interligados, porém a visão dos 6 Pens é compartilhada em tempo real e também com o próprio Nagato. Isso significa que assim que a informação é captada em forma de luz por um dos Pens e chega na retina, ela é repassada aos 6 Pens e ao Nagato ao mesmo tempo, e o cérebro dos 7 personagens processa a informação, e assim eles podem se movimentar em harmonia para lutar e tirar vantagem da visão compartilhada. Porém aqui as coisas funcionam diferentes de antes, pois o Nagato está literalmente compartilhando o sentido visão entre os Pens e ele, ou seja, o que cada Pen enxerga, o Nagato também literalmente enxerga. E qual a diferença entre o que o Nagato faz com a visão para os outros 4 sentidos? Na prática, o Nagato não compartilha os outros 4 sentidos, ele apenas pega a resolução do cérebro de cada Pen sobre os 4 sentidos. Basicamente, o Pen entra em contato com algo, seja cheirando, tocando ou escutando, e o cérebro de cada um processa, e só depois o Nagato recebe a interpretação de cada sentido pelos receptores de chakra. E por isso o Nagato não sente dor quando os Pens são atingidos. O Nagato não caiu no Genjutsu sonoro, porque ele não compartilha a audição e nem o tato. Ele só pega a informação já processada do que cada onda sonora significa no cérebro, e assim evitou cair no Genjutsu do Jiraiya. Já a visão é o único sentido que o Nagato literalmente compartilha, e até a forma de conexão é diferente, onde o Nagato usa o espelhamento de seus olhos nos 6 Pens, gerando um Rinnegan em cada um. Então tudo que os Pens enxergam, o próprio Nagato também enxerga. E a gente sabe disso com 2 exemplos práticos. Primeiro é que os 3 Pens caíram em Genjutsu sonoro e o Nagato não. Se o Nagato pegasse a informação em forma de onda e o próprio cérebro dele, Nagato, fosse quem interpretasse as ondas sonoras, o Nagato também teria sido afetado pelo Genjutsu sonoro. Porém, como quem processa a informação bruta do som é os corpos do Pen e só depois é enviado um resumo da situação, o Genjutsu não afetou o Nagato.
pois o que chega para o Nagato é apenas um resumo da situação já processada e não as ondas sonoras. O segundo exemplo que deixa isso muito claro é que sempre que os Pains recebem algum dano físico, o Nagato não sente dor alguma. Se o Nagato compartilhasse os demais sentidos como o tato, ele deveria sentir tudo que os Pains sentem. Cada ataque que o Pain recebe deveria doer no próprio Nagato, coisa que não acontece, pois o Nagato só recebe o resumo processado do cérebro de cada Pain sobre o sentido tato. Caso você não saiba, nós seres humanos sentimos dor da seguinte forma: um estímulo potencial atinge o nosso corpo. Em seguida, o corpo envia um estímulo ao cérebro pelo sistema nervoso, que entende aquilo como dor. Depois disso, o cérebro envia um estímulo ao córtex motor, e a partir daí, nós tomamos alguma atitude, como falar au, ou o corpo dá um espasmo, ou fazer careta, ou dependendo do nível de dor, qualquer outra atitude. Se o Nagato quisesse, ele poderia fazer com que esse estímulo que acontece em cada Pain fosse diretamente para ele. Sendo assim, mesmo sem receber fisicamente nenhum ataque, o Nagato ainda sentiria todo o dano das batalhas, porém isso não tem nenhuma vantagem, e por esse motivo que o Nagato só pega entendimento dos 4 sentidos do cérebro dos Pains, com exceção a visão. E isso acontece porque dos 5 sentidos humanos, o único que traz vantagem em ser de fato compartilhado é a visão. Os Pains não comem, então não faz sentido compartilhar o paladar. O Nagato sentir as dores dos Pains também não é vantagem, então não faz sentido ele compartilhar o tato. Compartilhar a audição também não era necessário, pois o Nagato já sabe de tudo só pelo resumo processado do cérebro de cada Pain. E isso até mesmo evitou ele de cair no genjutsu sonoro dos sapos. O único sentido que vale a pena compartilhar entre os 7 é a visão, para aumentar o campo visual de cada um e evitar cair em um ataque que vem de pontos cegos. E bem, caso você tenha dúvida se os Pains sentem dor ou não, ou se eles estão vivos ou não, a resposta é a seguinte: biologicamente falando, os Pains estão vivos. O que isso quer dizer? Bem, na prática, dentro dos corpos dos Pain tem sangue fluindo, um sistema nervoso funcional e até mesmo atividade cerebral. A única coisa que não está lá é a mente individual de cada Pain. Então sim, biologicamente os corpos sentem dor, porém como quem manipula eles é o Nagato e ele não conectou o sentido tato, o próprio Nagato burla a dor que os corpos sentem. Mas ainda assim, se o corpo for totalmente danificado, assim como uma pessoa normal, ele ficará fora de combate e precisará ser restaurado pelo caminho Naraka. Caso você ainda não tenha entendido, quando se fala dos 4 sentidos do Pain, sendo ele tato, paladar, audição e olfato, o funcionamento dele é similar ao dos clones das sombras. Quando os clones do Kakashi e Naruto vão para longe, eles conversam algo, e o Kakashi original e o Naruto original não escutam nada disso por estarem longe. Porém, quando eles desfazem os clones, a informação de tudo que foi falado chega na mente deles. A informação dos 4 sentidos dos Pains é similar. Por exemplo, o Naruto não recebe o dano físico que seus clones receberam, mas quando o clone desaparece, o Naruto só recebe a experiência daquela situação, mas não recebe o dano. Com os 4 sentidos do Pain é a mesma coisa, e foi por isso que o Nagato não caiu no genjutsu sonoro dos sapos. Já a visão é diferente do princípio do Kage Bujin, já não se aplica aqui, pois esse é o único sentido que o Nagato de fato compartilha. Um princípio parecido seria o Kashinkoji compartilhando a sua visão com um de seus sapos para ver a luta do Jigen. Nesse exemplo, assim como o Pain e o Nagato, tudo que o sapo vê, o Kashinkoji também vê, e tudo que o Pain enxerga, o Nagato também enxerga, pois esse é o único sentido que o Nagato não recebe apenas a experiência do que aconteceu, ele de fato compartilha em tempo real o sentido visão. E só para esclarecer, essa cena do Ibiki torturando o caminho animal é filler, o Ibiki constatando que os corpos do Pain são gelados também é filler, e a cena que o Ibiki fala que o Pain não sente dor, adivinha? Também é filler, porém essa parte da dor é uma meia verdade, pois biologicamente, como o corpo é funcional, ele sente dor, porém como quem os controla é o Nagato e ele não compartilha a sensação do tato, então essa dor é irrelevante, contanto que não danifique a mobilidade do caminho em questão. E beleza, agora que o principal foi explicado, vejamos o que daria certo nesse combate. E beleza, quando os Pains começam atacando juntos, eles geralmente seguem um padrão, onde o caminho azul ataca com seus mísseis a longa distância e o caminho animal começa fazendo suas invocações. O caminho Naraka não tem grandes habilidades físicas e fica apenas na retaguarda, como uma espécie de ninja médico, para reviver os Pains caso seja necessário. O caminho humano até busca uma abertura entre esses ataques, porém precisa ter uma abertura clara para não ser pego no fogo cruzado, enquanto o caminho Deva geralmente só se intromete caso as coisas comecem a ficar complicadas. E bem,
bem, contra as explosões e mísseis do caminho Azura, o Itachi não teria problema em esquivar. O próprio Kakashi conseguiu se esquivar desses ataques com relativa facilidade. Pro Itachi, que é ainda mais rápido que o Kakashi, com o Sharingan, ele pode se livrar desses ataques facilmente, sem gastar nenhum chakra. Já as invocações podem ser detidas de duas formas. A primeira seria o Itachi controlando alguma das invocações e as colocando sob seu controle com o Genjutsu Sharingan, e fazendo algumas das invocações lutarem entre si. Porém, a forma mais prática de se defender de tantas invocações inegavelmente é o Susanoo. Nenhum ataque dessas invocações mostrou força suficiente para conseguir passar pelo Susanoo, e a partir daí, cada invocação que se aproximasse seria cortada pela espada Totsuka, que é extremamente eficiente em cortar seus alvos, ou seria selado pela espada Totsuka. A ativação do Susanoo também já protegeria o Itachi de qualquer ataque explosivo do caminho Azura, ou de qualquer ataque direto de algum dos outros Pains, que não conseguiria entrar em contato direto com o Itachi. Porém, o que não falta ao Pain é diversidade, e ele não precisa ficar esperando o Itachi selar todas as suas invocações, e o caminho Deva pode atrair o Itachi de dentro do Susanoo para tentar o finalizar com o caminho humano, puxando a sua alma, ou com o caminho Gakidou, absorvendo todo o chakra do Itachi. Porém, o Itachi também não é qualquer um, e nesse meio tempo que ele é puxado, ele pode fazer várias coisas. A primeira possibilidade é lançar várias shurikens e kunais com papel bomba no caminho Deva, e nos demais Pains enquanto ele é puxado de dentro do Susanoo. Como o caminho Deva está atraindo o Itachi, ele não poderia usar a repulsão para se proteger logo em seguida. Ele precisaria esperar 5 segundos. Como são apenas shurikens ao invés de ninjutsus, o caminho preto também não poderia absorver o ataque. Sendo assim, a única opção dos Pains seria cancelar o ataque saindo do local inicial, onde teria a explosão das kunais, e assim o Itachi se livraria de ser pego pelos Pains. Outra possibilidade é o Itachi ativar apenas a parte inicial do Susanoo e atacar diretamente o solo abaixo dos Pains, e jogando todos os Pains para longe. E a terceira e mais provável possibilidade é o Itachi simplesmente usar uma substituição com seus corvos, e no caso quem seria atraído seria uma substituição, e não o Itachi original. Durante toda essa luta, o Itachi, que é um gênio que ainda por cima tem o Sharingan, iria analisando os poderes de cada Pain. Vale mencionar que nunca foi dito ao Itachi que os Pains compartilhavam a visão, e muito menos que ele compartilhava a visão com suas invocações. O próprio Jiraiya não descobriu tal informação, e nem mesmo os ninjas de Konoha. O único que descobriu isso instantaneamente, simplesmente ao ver os olhos espelhados com Rinnegan, foi o Itachi, e que imediatamente cauterou isso atacando os olhos das invocações com shurikens. O Itachi é tão inteligente que rapidamente ele descobriu uma fraqueza para o Shibaku Tensei, que segundo Naruto era um jutsu invencível. O Itachi é tão absurdo com seu Kei de batalha que em poucos segundos ele planejou uma forma clara de colocar o inimigo sem visão em um genjutsu visual. Então, no decorrer da batalha, o Itachi iria perceber rapidamente o poder de cada Pain, inclusive o fato de que cada Pain só usa uma única técnica. Na sua investida, o Itachi poderia usar uma Amaterasu em algum dos Pains, porém se fosse no caminho Deva, ele poderia se libertar rapidamente usando o Shinra Tensei, e se fosse o caminho Preta, ele poderia absorver, porém qualquer outro Pain que fosse atingido seria derrotado. Supondo que o Pain derrotado não fosse o caminho Naraka ou o caminho Preta, eles poderiam reviver os caminhos destruídos e também absorver o Amaterasu. Porém, a partir daí, o Itachi também descobriria as suas habilidades. Sendo assim, o Itachi teria noção que ninjutsu não seria tão eficiente, ou seja, o Itachi teria que apelar para o seu Genjutsu Tsukuyomi. E bem, a pergunta que não quer calar: Genjutsu Tsukuyomi funcionaria nos 6 caminhos de Pain? E a resposta é que, com certeza, sim, o Genjutsu funcionaria nos Pains. E por quê? Bem, a resposta é simples. Vocês lembram da explicação lá do começo do vídeo de como funcionam os sentidos de cada Pain? Pois é, tudo que um dos Pains enxerga, os outros também enxergam, e até o próprio Nagato também enxerga. Tudo que um vê é compartilhado com os demais, então se o Itachi colocar um dos Pains sobre o Genjutsu, todos os outros Pains e até o próprio Nagato também cairiam no Genjutsu, pois os 7 personagens compartilham o mesmo campo visual. E o mais apelão disso tudo é que mesmo que o Itachi comece lutando apenas com 3 Pains, como o Nagato fez contra o Jiraiya, e os outros 3 Pains estivessem escondidos, eles ainda seriam pegos no Genjutsu de tabela, pois eles enxergam a mesma coisa que os outros. E até mesmo sem saber da visão compartilhada, o Itachi ainda conseguiria colocar todos os Pains sob Genjutsu, simplesmente ao colocar um único caminho em Genjutsu. Porém, como eu mostrei antes, o Itachi descobriu da visão compartilhada na mesma hora que viu o espelhamento do Rinnegan. Então sim, ele logo de cara saberia que os Pains dividem o mesmo campo visual, e mesmo que não soubesse, se um Pain cair em Genjutsu, os outros ainda também cairiam na ilusão de tabela.
E bem, na 9 do Itachi nós temos um claro exemplo disso que eu estou falando, quando o Itachi enfrenta um membro do clã Burami, que compartilha seu chakra com seus insetos e enxerga por meio deles. O Itachi lança o Genjutsu e quem enxerga são os insetos, porém como o ninja do clã Burami recebia toda essa informação, ele fica paralisado de tabela na mesma hora pelo Genjutsu do Itachi. Então sim, colocar um Pain em Genjutsu visual deixaria os outros de tabela também paralisado pela ilusão. Outra pergunta que deve ser respondida é: o Itachi realmente tentaria colocar um adversário em Genjutsu, sendo que ele tem mais 5 aliados a seu lado que teoricamente poderiam tirar ele de um Genjutsu? E bem, a resposta para isso está no mangá e anime. Quando o Itachi mostra a primeira vez o seu Tsukuyomi, ele usa no Kakashi, embora o Kakashi tivesse o Asuma e a Kurenai a seu lado, que em teoria poderiam quebrar o Genjutsu. E você pode falar: ah, mas o Kisame estava ajudando o Itachi, então ele poderia se arriscar. Então beleza, mas nós ainda temos o caso do clone do Itachi que tinha apenas 30% de seu poder versus Kakashi, Naruto, Sakura e Vovó Tio, um clone do Itachi totalmente nerfado versus 4 inimigos, sendo que o Kakashi deixou claro que conhecia a fraqueza do Tsukuyomi e como combater. E o que o Itachi fez? Lançou um Genjutsu no Naruto com o dedo e tentou colocar o próprio Kakashi sobre o Genjutsu. Então não importa se é um único inimigo ou um grupo de adversários, o Itachi é um especialista em Genjutsu. Esse é o modus operandi dele, independente da quantidade, ele vai pra cima usando o Genjutsu, como mostrado nesses dois exemplos. Você ainda pode estar com dúvida se um usuário do Rinnegan realmente cairia em Genjutsu, porém os próprios Pains caíram em Genjutsu sonoro. O Obito com Rinnegan caiu em Genjutsu visual do Kakashi. O Sasuke depois da guerra também caiu em um Genjutsu visual. Então sim, usuários de Rinnegan também caem em Genjutsu. O Sasuke da guerra só resistiu ao Tsukuyomi infinito devido a ter o poder do Hagoromo e combinar com seu Susanoo. Sem isso, ele também cairia em Genjutsu visual naquele momento. Além disso, os olhos do Pain não têm o Rinnegan de verdade, é apenas um espelhamento do Rinnegan original do Nagato. Então sim, os Pains podem cair em Genjutsu, e no momento que o Itachi acertasse um dos Pains, a luta estaria acabada. Sem falar que o estilo de luta do Itachi é literalmente colocar o inimigo em Genjutsu praticamente antes da luta começar. Mal a luta começou, o cara já tá colocando o inimigo em Genjutsu. Ele fez isso contra o Deidara, fez isso contra o Orochimaru, fez isso contra o Sasuke, fez isso contra o próprio Naruto naquela luta em grupo lá do time 7. Enfim, não tem conversa. Se o Itachi for lutar, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é colocar seus inimigos sob Genjutsu. E tendo isso em mente, a vitória dele fica muito clara. E por isso o vencedor de hoje é sim Itachi Uchiha. E de verdade, se tiverem dúvidas reais, deixem nos comentários que eu estarei respondendo. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!